Aqui nós temos primeiro uma tirinha não verbal, ou seja, só temos imagens para tentar compor a história da nossa tirinha. A gente consegue saber, através da tirinha, através apenas das imagens, como foi o começo, como se desenrolou e qual foi o final dessa história. Conseguimos mais ou menos ter a ideia dos fatos. Mas vamos traduzir isso para um texto verbal. Dei o nome de A Foto Perfeita. Tudo o que Cebolinha queria era tirar a foto perfeita na academia. Então ele convidou seu melhor amigo, Cascão, para ajudá-lo. Quando já estavam na academia, Cebolinha tentou levantar o maior peso que havia por ali. Afinal, ele queria que a foto chamasse atenção. Porém, não conseguiu. Então, depois de muito pensarem juntos, Cebolinha e Cascão decidiram tirar uma foto de ponta cabeça. Assim, pareceria para todos que o menino de cabelinho espetado estava erguendo o peso. Então, nesse texto, houve a tentativa de sintetizar tudo o que estava ocorrendo na tirinha não verbal. Tanto o texto verbal quanto a tirinha não verbal têm a intenção de contar uma história. Isso faz de ambos textos narrativos. O que é o texto narrativo? O texto narrativo tem por objetivo narrar, ou seja, contar fatos, e é um tipo de texto que esboça as suas ações através de seus personagens num determinado tempo e espaço. Alguns dos itens que estão no texto narrativo: apresentação, desenvolvimento, clímax, que é o ponto mais alto da história, narrador e o enredo. É preciso todas essas partes, todas essas características para que se componha um texto narrativo. Agora, um novo exemplo de texto. Digamos que, inspirada pela tirinha, eu escreva um manual, Como Tirar a Foto Perfeita na Academia. Número 1. Consiga uma câmera ou um celular com câmera. 2. Encontre um amigo com tempo disponível para ajudar. 3. Vá com seu amigo até a academia. 4. Peça que seu amigo tome a posição de fotógrafo. 5. Tente levantar o peso para mostrar na fotografia. 6. Caso não consiga, segure as barras e plante bananeira sobre o peso. 7. Peça para que seu amigo vire a câmera. Assim, irá parecer que você está levantando o peso e não de ponta cabeça sobre ele. A partir da tirinha e das ações do Cebolinha e do Cascão, foi possível executar uma espécie de manual de como tirar a foto perfeita na academia. Mas o que é esse manual? Que tipo textual está sendo explicitado aqui? O texto injuntivo. O texto injuntivo ou instrucional, ele vai explicar e dar os métodos para concretizar uma ação. No caso do exemplo do meu manual, a ação de tirar uma foto levantando um peso na academia. Ele indica o procedimento para realizar algo. Isso pode acontecer em receita de bolo, bula de remédio, manual de instruções, editais, propagandas. Ele vai ter uma linguagem objetiva e simples, porque a intenção é que o interlocutor entenda o que precisa ser feito. Geralmente será organizado em tópicos. Vai utilizar verbos no imperativo, que é o mais comum, ou, eventualmente, no infinitivo e no presente do indicativo. Agora vamos voltar a pensar como é a tirinha do início da aula. Demos uma olhada. E então, nós teremos que falar um pouquinho de como ela era. É uma tirinha da Turma da Mônica. Nela aparecem o Cebolinha e o Cascão. A tirinha possui 4 quadrinhos, é toda em preto e branco e não possui falas. Que tipo de texto eu reproduzi agora? O texto descritivo, porque tudo que eu fiz foi descrever exatamente como era a tirinha do início da aula. O texto descritivo, ele envolve a descrição de algo, seja de um objeto, pessoa, animal, lugar,
até acontecimento. E ele tem por objetivo transmitir para o leitor as impressões e também as características de algo ou alguém. Algumas das características do texto descritivo. Retrato verbal é como retratar verbalmente alguém, alguma coisa ou algum lugar. Predomínio de substantivos, adjetivos e locuções adjetivas. Utilização de enumeração e comparação. E pode ser subjetiva ou objetiva esta descrição. A descrição subjetiva, ela também possui traços da nossa opinião. Quando eu digo que algo é bonito, eu não estou descrevendo objetivamente, eu estou dando a minha opinião. Portanto, é uma descrição subjetiva. A descrição objetiva é descrever algo exatamente como pode ser observado. Dizer, por exemplo, que a bolsa é amarela é uma descrição objetiva, mas dizer que a bolsa é muito boa para guardar objetos é subjetivo. Mais um texto, ainda baseado na nossa tirinha. A ditadura da vida fitness. Vamos imaginar que, inspirado naquela tirinha, uma professora de redação solicitou que os alunos fizessem uma redação sobre a ditadura da vida fitness. Nos dias atuais, pré-adolescentes e adolescentes frequentam cada vez mais academias na tentativa de ficar com o corpo perfeito. Mas até que ponto isso é saudável? É na adolescência que meninos e meninas estão formando sua identidade e seu corpo. Por isso, a grande preocupação com a aparência. Mas todo cuidado é pouco quando o assunto é perder peso ou definir os músculos. Pois isso pode desencadear distúrbios alimentares, como a bulimia, a anorexia e também a vigorexia, que ocorre quando o jovem, mesmo musculoso, se acha flácido e magro. Pesquisas realizadas pelo Instituto Central do Hospital das Clínicas de São Paulo com adolescentes entre 11 e 18 anos mostram que 47% deles já tinham feito algum tipo de dieta alimentar e que 5% fizeram uso de diuréticos, laxantes ou indução de vômito na tentativa de perder peso. Como os jovens estão começando a frequentar as academias cada vez mais cedo, os pais devem estar alertas para o fato de que todos os exercícios da academia devem ser orientados por um profissional especializado. Sempre lembrando os filhos para os perigos do excesso de exercícios que podem provocar luxações, prejuízo no crescimento, falta de amadurecimento do músculo cardíaco, desequilíbrio hormonal decorrente da liberação errada de hormônios sexuais, perda de elasticidade dos nervos, dentre outros problemas no organismo. Nesse texto, além de falar um pouco da vida fitness, foi falado da ditadura dela, quais são os problemas que isso pode acarretar. Sendo assim, o texto não só trouxe informações, como também demonstrou o seu posicionamento. Demonstrou qual é a posição e a opinião de quem escreveu o texto. Alguém que deixa claro que é preciso ter certas ressalvas com relação à vida fitness, principalmente quando isso ocorre entre os adolescentes. Isso é o que a gente chama de texto dissertativo. Mas o texto dissertativo ele tem dois tipos. O dissertativo expositivo e o dissertativo argumentativo. O texto dissertativo expositivo, ele não possui objetivo de convencimento. Tem uma linguagem objetiva e coesa, apresenta informações, características detalhadas e exemplo. No texto dissertativo expositivo, a única coisa que o escritor quer é demonstrar informações, é apontar informações e informar o seu leitor. O texto dissertativo expositivo acontece muito em textos do livro didático, por exemplo, pois ali apenas estão sendo passadas informações acerca de um assunto. Já o texto dissertativo argumentativo, ele vai possuir tese, argumentos e objetivo de convencimento. No texto dissertativo argumentativo, há uma tese, ou seja, uma opinião central que é defendida pelo autor. E ele usa de argumentos, de explicações, exemplos, dados ou mesmo falas de especialistas, entre outros argumentos possíveis para convencer o seu leitor. Então, no texto argumentativo, embora haja uma exposição dos fatos, também há um interesse em convencer o interlocutor acerca de algo, acerca do seu ponto de vista. O texto dissertativo argumentativo é o que mais vamos ver na próxima aula, porque o texto dissertativo argumentativo é o que aparece em redações do Enem, da UERJ e dos principais vestibulares nacionais.